E aqui no Instagram também. Olá, sejam muito bem-vindos à minha live de hoje. Eu vou estar aqui com vocês no Instagram e estou gravando também aqui pro YouTube, tá bom? Depois eu vou subir o vídeo lá. Então, vamos lá. Meu nome é Leila Grilo e hoje vamos falar sobre um tema profundo e transformador: as sombras interiores. Este é o primeiro passo para a nossa jornada de autoconhecimento e evolução pessoal. Se você já sentiu que existem partes suas que você prefere ignorar ou que você percebe que em alguns momentos te sabotam, naqueles momentos mais importantes, saiba que você não está sozinho, não está sozinha. Essas são as chamadas sombras interiores. E aí, no caso, você pode me falar agora uma coisa: você já percebeu ou ouviu falar sobre sombras interiores? Você que está aí já percebeu ou ouviu falar sobre sombras interiores? Bom, essas são aquelas sombras que te bloqueiam no seu progresso de crescimento na vida. Muito eu ouço falar sobre, você tem bloqueios, você tem crenças. No caso, tudo isso são sombras interiores. As sombras, elas são partes da nossa personalidade que a gente evita reconhecer ou enfrentar. Geralmente elas se formam a partir de traumas, de crenças limitantes, de padrões que aprendemos ao longo da vida, copiando, imitando pessoas que a gente conhece, pessoas que são do nosso dia a dia, tá? E aí, no caso, geralmente elas se formam a partir desses bloqueios, desses traumas, e elas são partes que nós reprimimos, porque achamos que são inaceitáveis ou inadequadas. É como se fosse aquela sujeira que você joga para debaixo do tapete. Aquela coisa que você fala, ai, deixa lá no passado, porque você não quer enfrentar, sabe? Então, por exemplo, você cresceu ouvindo que demonstrar as suas emoções é um sinal de fraqueza. Pode ter aprendido também que reprimir a sua vulnerabilidade é bom, porque senão você se torna fraco. Ou você foi criticado demais e por ser aquela pessoa tão assertiva, tão espontânea, e aí, no caso, você se desenvolve procurando não se posicionar, tendo medo de expressar o que você realmente sente, o que você realmente é. Então, essas sombras, mesmo que escondidas, elas vão estar tendo um impacto no nosso dia a dia. Elas podem se manifestar como medo, insegurança, procrastinação, ou até mesmo como padrões de comportamento que vão nos sabotar no dia a dia. E o mais interessante é que enquanto evitamos que essas sombras venham à tona, evitamos olhar para elas, deixamos que elas continuem influenciando nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde emocional. Então, tudo isso começa a invadir o nosso dia a dia sem que a gente perceba. Quando ignoramos nossas sombras, elas podem nos fazer repetir ciclos negativos como relacionamentos tóxicos, falta de confiança em nós mesmos ou até mesmo uma estagnação nos projetos pessoais e profissionais. Você já ouviu falar de pesquisas que mostram que grande parte do estresse emocional vem de conflitos internos não resolvidos? Pois é, quanto mais evitamos que as nossas sombras venham à tona, mais aumentamos o peso emocional que elas trazem com elas. Então, no caso, o que acontece com todos nós? O importante é entendermos que não há nada de errado em termos sombras e luzes. Qual é a diferença? É que elas fazem parte de nós, de quem nós somos. As sombras fazem parte de quem nós somos. E quando são reconhecidas, podem se transformar em uma fonte de força.
Quando essas sombras são trazidas para a nossa consciência, a gente consegue transformar essas sombras em força. E aí é quando a gente diz que nós nos iluminamos, né? Então, iluminar as sombras não acontece do dia para a noite. É um processo contínuo de autoconhecimento, de aceitação. E a boa notícia é que existem ferramentas poderosas para trabalhar as sombras. E isso eu encontrei principalmente nas artes, na dança e no yoga, na meditação, tá? Então, por isso que eu estou trazendo esse conhecimento, essa jornada com tanta empolgação para vocês, tá bom? Eu vou compartilhar, por exemplo, uma situação que aconteceu. Eu conheci uma mulher que ela tinha muito medo de falar em público, porque na infância ela era muito criticada. Toda vez que ela queria falar, que ela queria ressaltar a voz dela, ela era criticada demais. E aí, quando ela reconheceu que isso era uma sombra na vida dela, ela começou a trabalhar. E com muita conversa, com muito diálogo, a gente foi identificando os gatilhos que provocavam essa sombra. E ela conseguiu transformar o medo de falar em público em uma grande força. E hoje ela é uma palestrante. E isso eu percebi em várias pessoas com quem eu passei esses últimos anos conversando. Eu atendia pessoas no marketing digital, essas pessoas vinham para fazer consultoria comigo. Eu atendia elas, mostrava para elas aonde que estava a sombra, aonde que estava o bloqueio delas. E elas abriam aquela caixinha escondida e percebiam que aquilo lá, na verdade, não era ruim, era só uma coisa que ela estava deixando na sombra escondida. E aí, de repente, aquilo lá destravava e ela conseguia perceber que aquele medo, aquela culpa, aquela vergonha, na verdade, quando iluminada, se tornou uma grande força. E hoje eu vejo essas pessoas com os perfis delas, fazendo os projetos de vida que elas estavam planejando e estavam com medo quando a gente conversou, e eu falo, nossa, que bom ter feito parte disso de alguma maneira, né? Então, realmente, as sombras, quando elas são trabalhadas, elas conseguem fazer isso se transformar numa força, numa potência, tá? Então, hoje nós falamos sobre o que são as sombras interiores, como elas impactam nas nossas vidas. Aprendemos aqui um pouquinho como reconhecer essas partes ocultas, que já é um primeiro passo para a gente viver de uma forma mais leve e autêntica, tá? Então, se você quer vir comigo nessa jornada, experimenta reservar pelo menos uns 5 minutinhos do seu dia para refletir. Qual parte de mim que eu ando evitando olhar? Anota suas respostas e vê o que vai surgindo a partir daí. Começa a trazer para sua consciência o que você tem reprimido dentro de você. Qual é aquela sujeirinha que está indo para debaixo do tapete? Aquela coisa que você está deixando lá no passado, que você está evitando de olhar? Porque aí, quando você traz isso para a consciência, é quando você começa a trabalhar. E vamos desenvolver isso com o tempo, tá? Eu vou estar trazendo mais conteúdo sobre autoconhecimento, a gente vai estar trabalhando com as artes, vamos estar trabalhando com yoga também. Não vou estar trabalhando com yoga como instrutora de yoga, tá ok? Eu vou estar trabalhando com vocês trazendo esse conhecimento. Também porque instrutora de yoga eu ainda não sou, ainda. Eu estou fazendo o curso, mas eu quero trazer esse conhecimento, esse crescimento pessoal que me fez tão bem, tá? É o que eu quero trazer para vocês. Isso que me transformou tanto nessa jornada que eu podia ter tudo para ser uma pessoa completamente bloqueada, completamente traumatizada, e eu consegui superar essas coisas que a gente vai jogando, vai escondendo de si mesmo, conseguir trazer isso para a consciência, trabalhar isso com muito amor e carinho, e é exatamente isso que eu quero ajudar você a fazer. Então vamos juntos, vamos trabalhando juntos, e eu tenho certeza que vai ser uma jornada incrível.
Tá joia? Então, hoje foi a nossa primeira live para a gente poder falar um pouquinho sobre esse contexto do que eu vou estar trazendo aqui para vocês. E eu espero que vocês gostem. Em breve, esse canal do YouTube vai estar saindo para vocês poderem acompanhar por lá também. Tá bom? Um beijo e até a próxima.